Olá, boa noite. Vamos tentar dar uma relembrada no que a gente viu sobre mol. É sempre interessante dar uma relembrada sobre isso. Tá? Mol é uma coisa bastante importante. Esse conceito vai perseguir, digamos assim, você por muito tempo dentro do curso de biotech. Então, vamos supor que eu queira que você calcule o mol, por exemplo, do dicromato de potássio. Vamos dizer que eu pergunte isso para você. Vamos supor que uma das coisas que eu pergunto sobre o mol seja o do dicromato de potássio. A primeira coisa que você tem que saber é qual é a fórmula molecular do dicromato de potássio. A fórmula molecular do dicromato de potássio você vai encontrar quando você tiver em mãos a tabela de ânions e a tabela de cátions. Tá? No caso aqui, eu tenho dicromato. O dicromato é um ânion divalente, ele está aqui, ó. Aqui o dicromato. O dicromato é Cr2O7 com duas cargas negativas. Então, dicromato, ele é Cr2O7 e ele tem duas cargas negativas. Muito bem. Aí o potássio. Vamos dar uma olhadinha que a gente tem lá. O potássio é um ânion monovalente. Ele está aqui, ó, potássio tem uma carga positiva. Então esse potássio ele tem uma carga positiva. Bom, aí eu vou dizer para você o seguinte: uma carga positiva não equilibram duas negativas. Quando isso acontece, é necessário você fazer essa transposição. Então, esse 2 ele vem para cá e esse 1 ele vem para essa região aqui. Então, Cr2O7. Então, aqui tem uma carga. Então, aqui vem 1. O problema é que quando tem 1, a gente não põe nada, né? Quando tem 1, a gente simplesmente ignora. Então, na verdade, você tem a fórmula do dicromato de potássio como sendo K2Cr2O7. Então, essa é a fórmula do dicromato de potássio. Então, o dicromato de potássio, ele tem potássio, tem o cromo e tem o oxigênio. Agora, você vai precisar das informações lá da tabela periódica. Então, olha só, potássio. O potássio na tabela periódica, ele tem uma massa de 39,098. Então, é isso que você vai colocar aqui. 39,098. O cromo lá na tabela periódica. O cromo na tabela periódica é 51,996. Tá? Então ele é 51,996. E o oxigênio, nós sabemos que ele é 16. Esses valores da tabela periódica eles são multiplicados pelos valores que você encontra na fórmula molecular que você montou. Então, no caso aqui, eu vou pegar o potássio, vou pegar a massa dele e vou multiplicar por 2. O cromo, vou pegar a massa dele, vou multiplicar por 2. E o oxigênio, vou pegar a massa dele e multiplicar por 7. Então, posta a calculadora aqui. Vamos pegar lá. Então, eu tenho 39,098 que eu vou multiplicar por 2. Então, isso vai dar 78,196. Aí eu vou pegar os 51,996, vou multiplicar por 2. Isso vai dar 103,992. E eu vou pegar o 16, multiplicar por 7 dá 112. Então,
É isso que eu vou ter. A partir daqui, você faz uma soma. Tá? Soma tudo isso daí que você tem. Então essa soma deu 294,188 gramas por mol. Então, quando você tem 1 mol de dicromato de potássio, você tem 294,188 gramas de dicromato de potássio. Veja, 294,188 gramas não é a massa de uma molécula de dicromato de potássio. É a massa de 1 mol de dicromato de potássio. Teve um cara chamado Avogadro, Amedeo Avogadro, que fez uma estimativa do que significa 1 mol. 1 mol são 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades dessas moléculas juntas é que dão o conceito de 1 mol. Se você tiver noção do que é isso, né? Depois dessa vírgula tem que ter 23 casas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então eu tenho 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão. Então, quando eu tenho 602 sextilhões de moléculas de dicromato de potássio juntas, isso tem uma massa de 294,188 gramas. Isso é o que significa 1 mol. Um conjunto de 6,02 10 a 23 moléculas de dicromato de potássio é que chegam a ter essa massa de 294,188 gramas por mol. Ok? Então, esse é o cálculo de mol. Do que se precisa para o mol? Você precisa da tabela periódica, né, os valores das massas que você vai encontrar na tabela, e você vai precisar da tabela de cátions e a tabela de ânions que nós fornecemos para você poder resolver um problema como esse aqui. Ok? Beleza, então.